Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos trazer um tema polêmico. O que é melhor, né? Uma dama ou duas torres? Se você fazer aquelas continhas que ensinam a gente quando começa a jogar, né? Para você ter noção da força das peças, cada torre vale 5, 5 mais 5, 10, a dama vale 9. Teoricamente, as torres seriam mais fortes que uma dama. Duas torres. Isso que a gente aprende inicialmente. De fato, se você contar o valor absoluto das peças, chegará a uma pontuação de 10 a 9. Não surpreendentemente, essa pequena diferença deixa espaço para outras conclusões, especialmente no meio do jogo, onde há muitos outros fatores. Jogos de peças e estrutura de peões podem ter influência na avaliação. Então, quais outros fatores que podem fazer a diferença? As torres precisam de tempo. As torres geralmente precisam de algum tempo, ou em particular, colunas abertas para se tornar ativas, enquanto uma dama geralmente entra no jogo mais facilmente, especialmente na fase de abertura do jogo. Esse pode ser um fator importante a levar em consideração quando você tem que escolher entre duas torres ou uma dama. Vamos ver uma partida que a gente vai poder ver isso daqui, que é entre o Levan Pantsulaya e o Luca Paixadadze. O Levan Pantsulaya, chamado Levan, e o Luca Paixadadze. Isso é o cavalo F3, cavalo F6. G3, D5, bispo G2, E6, roque, é uma catalana fechada, a linha principal, bispo E7, C4, roque, D4, C6, dama C2, cavalo de BD7, B3, B5, C por D5, C por D5, dama C6, dama B6, talvez aqui o lance mais esperado fosse que torre B8. Praticamente seria esse lance esperado, né? Mas jogou torre B6, dama B6, dama pro A8, capturou a torre, bispo A6, dama pro F8, rei pro F8. Pronto, caímos na situação. Estamos com o jogo fechado, né, onde só tem a coluna C aberta e o resto está fechado. E aí temos a situação que a dama contra duas torres. E esse jogo vai exemplificar bem isso. Embora a dama branca não possa causar, ela não pode, a dama não pode causar estragos imediatos. Um exemplo talvez mais óbvio que a dama exerce pressão desde o início, né? Em outra partida aqui. Vamos lá, jogamos aqui, F8, cavalo de BD2, B4, torre 1, H6, bispo B2, tentando desenvolver suas peças, G5. Então, né? Essa coluna C está muito atrativa. Se ele conseguir dobrar as torres dessa coluna C, ele vai ficar bem forte, né? Porque tem umas posições interessantes. Tem aqui, que ele não é atacado pela dama, mas não vai querer trocar, né? Torre de AC1, G4, cavalo H4,
Um lance estranho. O cavalo praticamente vai ficar fora do jogo e não tem para onde ir, né? O cavalo não pode vir aqui, não pode vir aqui, não pode ir para lá e não vai poder vir aqui. Vai perder o cavalo, né? Que negócio maluco. No entanto, ele poderia jogar o quê? Cavalo E5. Deve ter jogado aqui, cavalo E5. Cavalo por E5. D por E5. E cavalo D7. Mas se for ver também, ó, trancou o bispo dele, né? O bispo tem que estar com sérios problemas aqui, né? O bispo das brancas. Aliás, os dois bispos das brancas, esse, ó. Esse está batendo em pedra. Esse está batendo em pedra. O cavalo aqui não vai. Aqui não vai. Aqui não vai. Ele só joga para trás. Se vier aqui, não consegue pular aqui. Se vier aqui. Resumo, se você reparar, ó. Os dois bispos e o cavalo não vão para nenhum lugar. E tá complicado. Os dois bispos e o cavalo não joga. Tá jogando duas torres contra dois bispos, a dama e o cavalo. As negras, teoricamente, estão bem mais fortes aqui, né? Porque as peças brancas estão muito mal colocadas. E as peças negras estão controlando todas as peças brancas. Ele vai ter que fazer alguma coisa, né? Então, o que fazer? Cavalo H5. E3. Dama A5. Ameaçou o peãozinho aqui. Torre A1. Reconhecendo o fracasso da estratégia das brancas. Bispo D3. Torre D, C1. Agora que a dama conseguiu, a torre conseguiu entrar no C1. Rei G7. Bispo F1. Bispo por F1, rei por F1, bispo por H4. Vai abrir aqui o roque adversário. Cavalo H8. Rei E2. Está vendo o sacrifício das peças para desenvolver. Ó. De novo, se você for ver esse cavalo aqui, não vem para cá, só volta, vem para cá. Não pode vir para cá também. Dama B5, lá vem a dama, enquanto as torres brancas ainda estão na fileira de trás. Daí ele não conseguiu ocupar essa casa. Ele pode colocar uma torre aqui, trazer outra torre aqui e tentar invadir aqui, né? Lá vem a dama, enquanto as torres brancas ainda estão na fileira, na oitava. E não tem nenhum escopo ainda. Ó, rei D1, dama E3, D3, A3, cavalo F6, rei E1, cavalo G6, A por B4, cavalo E4,
Porque aqui, ó, se ele joga aqui cavalo E4, cavalo por E4, peão por E4, e ele está ameaçando o quê? Olha, se ele vier aqui, dá cheque, e o rei é mate. O rei não tem para onde ir. As torres aqui provaram que são muito. Desculpa, a dama provou que é bem mais forte que as torres. Por quê? A partida estava um pouco fechada e a única coluna que era C, o Levampa de Sulaya não conseguiu explorar. Porque o ideal é que ele começasse a explorar a coluna C que abriu no começo. Né? Valeu, pessoal. Agora a gente vai começar a estudar esse tema. A gente vai ver mais partidas da dama ou duas torres. O que você prefere? Vai depender muito da situação. Né? Se tiver várias colunas abertas, duas torres, se você trabalhar com julgados, são muito fortes. Mas a vantagem da dama é que ela anda em diagonal também, né? Mas é isso aí. Então aqui a dama sem capturar nem as torres conseguiu levar essa. Vitória das brancas, do Levampa de Sulaya. Desculpa, vitória das pretas. O Luca Paixadazzi que ganhou. Valeu, pessoal. Então nós vamos explorar esse tema agora, do livro do Vandel de Turing, dos padrões. Para a gente ver que os padrões sempre repetem. Padrões. Então tente estudar padrões. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Um abraço a todos.